Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um podcast Exuoso, seu podcast nerd. Meu nome é Paulo Jogador Leomil. E aqui comigo, tá cada vez pior, né, cara? Mas tudo bem, faz parte. Pô, até esqueci quem que eu ia falar, cara. É o SM33 de novo, que eu gostei demais do personagem. Não, é o Humberto. E lá, numa realidade virtual alternativa, com o nosso link direto. Eu, Vitor X, galera, conversar com vocês hoje. Só hoje. Só hoje, só né? hoje. Amanhã não. Amanhã não. Bem, gente, o episódio de hoje nós vamos falar de uma série antológica que estreou em dezembro do ano passado e que a gente veio falar agora, apesar disso tudo, né? Então, assim, tem spoiler, tem tempo pra você assistir. Se você quer assistir também, vai lá, ouve o podcast, volta lá e assistir, que a gente vai falar sobre Nível Secreto. Isso mesmo. Não é? Isso mesmo. Mas antes de trazer nosso momento sinopeiro, por favor, Humberto, traz pra gente o que é uma série antológica. Quando você fala, essa série é antológica, quer dizer o quê? Série antológica significa que os episódios podem ser assistidos em qualquer ordem, sem nenhuma conexão de uma história começa na hora que a outra acaba, não tem isso. Você pode assistir os episódios, você pode assistir só um, que não faz diferença nenhuma pro entendimento de uma temporada. É isso. São séries que os capítulos são individualizados e não necessariamente existe a necessidade de você ficar assistindo um depois do outro, não importa. Aqui no Brasil, meio que sim, antológico significa um troço assim histórico, fantástico, apoteótico, apocalíptico. Por isso que eu trouxe essa ideia, Exatamente. né? Porque aqui se usa erroneamente o emprego da palavra antológica. Se tivesse um professor Pasquale aqui, ele tinha... Professor Cheeseburger, provavelmente ele ia falar que a gente também estava errado. Ele sempre tem pode ser também, né? Bem, depois que teve a reforma ortográfica, eu fui alfabetizado antes da reforma ortográfica. Então... série antológica significa, pode assistir os capítulos em qualquer ordem, não importa. Exatamente. Eles não têm interdependência. Na verdade, significa que antologia, seja de livro, de série, o que quer que seja, é um conjunto de obras independentes. Uma não tem a ver com a outra. Isso aí. O fato de você poder assistir fora da ordem ou não tem nada a ver com antologia. Né? Mas como elas são independentes, você pode assistir fora da ordem. Consequência. É uma consequência. É consequência, isso. Bom, séries clássicas antológicas que a gente tem aí, que é famoso no mundo inteiro. Aí você tem aquela Goosebumps que voltou há pouco tempo, mas é antigona também, né? É Black Mirror, um episódio tem a ver com a outra. Né? A gente teve lá também do Star Wars também lá o Visions, antológica. Os desenhos do He-Man. Não tem nenhuma conexão. Não, mas acho que tem alguns lá que é parte 1, parte 2. Tem alguns que tem, alguns que tem. A maioria Faz daqueles sentido. desenhos, aqueles Endless Story, era tudo antológico verdade. no fim das contas. É verdade. Mas mesmo assim, o He-Man continua sendo bom, que o He-Man é um derivado do Conan. Então, como é derivado do Conan... Assim Inclusive, como o Thundercats, inclusive, já se iniciou as filmagens do live action, do novo live action. Do Conan ou do He-Man? Do He-Man, Ah, bom. tá? Não sei se vocês O estão He-Man, sabendo. eu vi já lá tem o foto cara já lá que vai fazer o tudo He-Man indica, lá. e tudo indica que vai ser mais ou menos próximo do que foi o Master do Universo que aconteceu, que ele vem pra Terra. Mas é outra história. Por favor, roda a vinheta sinopeira. Momento sinopeiro. Vitor X. Vitor, traz pra gente a sinopse dessa série. Cara, a série não tem uma sinopse. Cada episódio tem a sua sinopse, né? Mas eu vou falar aqui que a premissa são 15 contos animados e independentes baseados em vários videogames e franquias contados nessa série. Então, assim, o que você tem é isso. Essa Secret Level, cara, é uma animação americana adulta, né? E ela é criada por Tim Miller para Amazon Prime Video. O Tim Miller, ele é famoso, bicho, por ter feito Deadpool. E ele também participou do Love, Death and Robots. Então, assim, no currículo, o Deadpool 2016, né? Então ele tem uma bagagem boa, de bons resultados aí já no cinema, televisão, né? No streaming. E as histórias, elas são baseadas, igual a gente conversou aqui, né? Falou aqui em videogames. E elas têm dublagem de várias pessoas famosas, né? Inclusive meu tio Arnold, o filho dele, meu primo, Patrick Schwarzenegger, Kevin Hart, Keanu Reeves.
Não, se teve duas dublagens que eu peguei na hora, foi do seu tio Arnold e do Ken Reeves. Do Ken Reeves, inclusive, é a cara dele, né? É a cara dele, é ele. Então, fica assim, fácil. Ficou fácil, né? E uma coisa interessante, cara, que eu vi, eu até confirmei, eu até procurei outro site ver se não estava errada a informação, mas a série foi encomendada pela Amazon em agosto de 2024 e foi revelada na Gamescom do mesmo mês. No mesmo mês falaram, vamos fazer uma série de videogame, não sei, de animação baseada em videogames e tudo. E o lançamento mundial ocorreu em 10 de dezembro. Então, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Fizeram uma série de altíssima qualidade, na minha opinião, em um curto espaço de tempo. Aí eu te pergunto, será que era verdade? Eu não sei. Por isso que eu fui atrás, né? Eu sei, eu tô falando que você tá errado, não. Mas será que os caras já não fizeram um esquema pra manter... Marketing, né? Pra manter a turma no hype e não esperar o troço esfriar? Assim, já estão fazendo há um tempão. Aí vendem o projeto pra alguém compra, o cara faz o lançamento, faz o anúncio. Ou então, assim, já encomendou, faz o anúncio, simula tudo pra a galera ficar na hype e depois sai na hype. E isso faz total sentido, esse trem de tempo, né? Porque você pensa, o cara tem que criar um roteiro baseado num game que não é o roteiro do game. Isso. Né? Ele era um conceito em cima daquele game. Exato. Né? Tem que entrar uma equipe de animação, dubladores, né? Roteiristas, lógico. Tem então, que fazer assim, áudio todo, tem que fazer toda a parte de efeito especial, música. Você fazer se você pega os curtas, né? Que vão pra Oscar, que vão pra premiação, curtas de 20 minutos, coisa assim, que é mais ou menos alguns que tem ali. Cara, o cara leva 1 ano, 2 anos fazendo um negócio daquele. Não, tipo assim, então aí eu vou te falar. Ou é igual assim, dá pra levantar um prédio em um mês? Dá. Você bota 500 pedreiros lá, mas não sei o quê. Eu pensei isso, né? Tipo assim, eles pegaram equipes grandes, logicamente, ou estúdios inteiros até, você vai cuidar desse, vai cuidar desse, vai cuidar desse. E pôs pra quebrar, entendeu? Mas chega uma hora... dinheiro, tudo rola. Mas foi um prazo curtíssimo. Chega uma hora que 2 grávidas não dão um filho em 4 meses e meio. E lembrando... Tem coisa que não tem como você botar... E lembrando, nós estamos falando... Mas aí é laranja e maçã, né, Humberto? Mas é porque é o seguinte, o dublador... Eu acho que a comparação melhor é da obra. O dublador, porque a obra é o seguinte, cara, se você é o Bruce Wayne, você constrói. Não, você rapidinho. Japão tampou uma cratera lá, não sei quantos metros lá em 2 dias. Pensa em Mas o negócio composição é o seguinte, de música, gente. Dublagem. O que você tem que contratar o cara, você tem que negociar, você tem que contratar, o cara tem que dublar, depois você tem que corrigir a boca. Eu ainda falo pior. Não dá, não. Direitos autorais. Você tem que negociar isso tudo. Direitos autorais, as marcas, cara. As marcas são 15, eu acho que são 15 diferentes. Eu não sei se repete. São 15 diferentes. Eu não sei se fazem parte não são 15 diferentes, não. Não sei se faz parte da mesma indústria. Você fala do mesmo. Uma coisa que a gente tem que lembrar que nenhum de nós são 15 videogames, mas alguns são dos mesmos. Por exemplo, o Concord, o jogo Concord, é da Sony e tem aquele animação lá que tem a ver com PlayStation, que também é da Sony, entendeu? Mas tem que ver o estúdio que criou. O estúdio que criou. O dono do jogo, assim, ele é da Sony. A Sony é distribuidora. Agora, o cara que desenvolveu é um outro, sei lá quem. Aquele monte de nome que aparece antes do jogo começar. É importante a gente frisar uma coisa, pra quem tá ouvindo. O crédito aqui é só pro Blur Studio, que fez, como se ele tivesse feito tudo. Mas ele pode, com a Amazon MGM Studios. Então tem 2 estúdios grandes. Mas eles podem ter contratado um monte de gente, igual fazem várias produções, e aí cada um pega um projeto ali e segue, entendeu? Mas quando você vai começar um jogo, na hora que começa o jogo, aparece um monte de coisa, igual cinema. Tem um monte de logotipo. Aqueles logotipos são tudo desenvolvedor diferente, de partes diferentes. Então, aquilo ali tá tudo dentro de um contrato grande com a Sony. E aí a Sony foi lá e vendeu, mas tem com certeza algum monte de coisa que tem que passar nisso aí que o Paulo falou. A parte de direito autoral é complicada. A negociação disso aí com certeza foi anos. Então eu acho que isso aí não foi... Mas uma coisa que eu tô falando que a gente precisa eu tô falando assim, o que tá escrito na Wikipédia, o que tá escrito
o que tá escrito nas informações do negócio, entendeu? Então, assim, se é mentira, se é um golpe, tá, beleza. Mas o que eles passaram, a informação sim. oficial é essa. Agora, deixa eu frisar uma coisa. Frisa. A gente não é gamer, pronto. Importante. Frisei. Ninguém aqui é gamer. Ninguém aqui joga game. Apesar que o Vitor joga um pouquinho com os filhos dele. Mas não me mas considero não gamer, consegue porque eu game. não- Você não conhece de toda a indústria, assim, cara, pô, dos grandes lançamentos, né? Né? Mas é isso que a gente precisa frisar. O que a gente tá analisando aqui A é série. a qualidade da série, né? A qualidade do roteiro e assim, lógico, tem a ver com o game que a gente entende que é dinâmica Não, de game. eu sou gamer, sim, porque eu jogo jogo de tabuleiro. É. Se você pensar em gamer, só o cara que é do videogame, eu xadrez, eu jogo pouco. Xadrez, com os velhos na porrinha, praça. Truco. Não, eu jogo board game. damas. Dama, lá no com os velhos na Praça 7. Não, eu jogo, apesar que é board game, mas eu jogo board game. Não. Mas Dama na aqui- Praça 7 é um pouquinho longe, por isso que eu não vou jogar. A gente não vai entrar em todos os episódios. Eu assim, até senão- pensei em chamar um cara gamer, mas eu pensei, cara, vai desvirtuar. Vai. Porque a gente vai falar da série, assim, e não dos videogames. Se alguém quiser que a gente traz um game para analisar os jogos todos e falar do que o próprio Tim Miller, né? Ele falou das essências dos jogos estarem lá nas séries. A gente fala com a gente que a gente tem até gente para fazer isso. Só que eu pensei, não, vamos falar da série. O objetivo é falar da série como entretenimento inspirado, mas não dependente de você jogar o videogame para pegar aqui. É o importante, sim. Tem coisa ali, pelo menos que senta ali. A gente falou muito sobre o nosso episódio do Love, Death and Robots. É que fala muito sobre ficção, né? Então, assim, a maioria dos games ali são de ficção, né? Tem alguma coisa que entra em torno de ficção científica ali, né? Ali não é game, né, velho? As animações não são baseadas em game. Aquela não é. Não é, mas assim, nessa, Mas a é gente, ficção. mesmo tendo em game, elas são... você pode colocar um foco como ficção. Se a gente tivesse que enquadrar ele numa categoria de série, né? Seria uma animação de ficção científica. Né? Ficção. Ficção. É, ficção. Não é científica não, mas ficção. Por Porque exemplo. tem fantasia também, Tem né? fantasia, se você for pegar lá do New World, que tem o Arnold, né? Ele é fantasia. É fantasia. Cara. Não, o Total. próprio Não, AD&D. Dungeons and Dragons é fantasia. Dungeon Dragon, cara. O da sua terra lá do Japão, lá, o cara que ressuscita, que ele volta à vida mais velho, ele vai pegando... É uma Pac-Man. fantasia. É uma fantasia. Pac-Man. Ele é fantasia. Fantasia urbana, moderna, mas é fantasia. O Pac-Man é fantasia. É meio terror, fantasia. Pac-Man, Ele tem um pouquinho de ficção ali, mas tudo bem. Ele é uma fantasia. Ele é um mundo... Tá falando desse que você falou, que eu te do falei? Pac-Man. Não, estamos falando de Do Pac-Man. Pac-Man. Pac-Man, ele Pac-Man. é uma mistura. Ele é fantasia e ficção. Terror cósmico. Cara, é verdade. Ele é muito estranho. Ele é estranho. Ele é estranho. Ele é realmente... Que negócio, né, cara? Você falando aí do vamos chegar aí. Ele lembra o jogo, né? O Isso jogo... aí a gente pode chegar lá, mas no chega momento lá. não. Vamos chegar lá. É. O episódio do Pac-Man, ele serviu de promoção para um jogo que chama Shadow Labyrinth, que também foi lançado na mesma época, em dezembro de 2024, na mesma época que lançou a animação. E a série foi renovada já para uma segunda temporada, né? Legal. O que ele me lembra, o que o Pac-Man... não falando de Pac-Man, vamos falar. O que ele me lembra ali é aquele filme que só o Vitor gostou, que é o Amor e Trovão, né? Que é o personagem. Que tem aquele personagem É, lá. Como é que ele chama? É o que faz, que é o Batman também. O Batman que tá nele. Que o Vitor ama. O que Batman faz... do Vitor. É o Batman. Como é que chama aquele cara lá, o Vitor? Aquele inimigo do... Esqueci o nome dele. Que eu amo, Batman que eu amo... Não, o inimigo do Thor. O inimigo do Thor chama Gore. Gore, O isso mesmo. carniceiro dos deuses. Isso mesmo. Ele ficou para realmente. E tipo assim, não é que eu adoro o filme, eu só não acho que ele é tão ruim igual vocês falam. Ele é ruim, mas ele não é ruim. E ele ficou mais é próximo dos normal. quadrinhos. A fisionomia pra mim tava muito o próxima Gore dos ali? quadrinhos. Não, o Gore é bem diferente dos quadrinhos. Ele não tem nariz. O pé Não, dele tô é falando de- o do Pac-Man. O do Pac-Man. O do Pac-Man ficou mais próximo tá. ainda dos quadrinhos. O Gore do Pac-Man. Eu gosto do Pac-Man. Né? É verdade. Ô, bicho, vocês são muito doidos. Vocês conseguem misturar. Nós estamos falando de uma série com videogame. Vocês misturam o filme do Thor com Batman,
com as coisas que o Vitor gosta e não gosta. Conversa de maluco. Tem que assistir. Nós estamos fazendo pirâmide, né? Nós estamos quase fazendo Agora, o Christian Bale igual a Marvel, né? É o pior Batman que tem, tá? E falar que o Batman, Cavaleiro das Trevas, é o melhor filme de super-herói, só quem não entende de super-herói que fala isso. Então, esse ponto passado, a gente pode falar outras coisas. Mas o que a gente tá falando, né? Que a gente fica misturando. Batman não chora. Ah lá, pronto. Pronto, tá Batman não tem um ovo na boca. Tá bom, entendeu? Tá bom. Mas negócio de misturar, você tá fazendo igual a Marvel, né? A pessoa tem que assistir vários episódios. Tem que assistir vários episódios. Não, gente, nós também somos uma série antológica, tá? O X-Oz é uma série antológica. Você não precisa ver pra assistir o outro. Mas tá? se você assistir uns 50 episódios, você vai entender as piadas. Tem a saga rolando, igual a saga do infinito pelo fundo. Se você não assiste todo, você não vai entender quando acabar. Tem umas piadas internas que vocês não vão pegar, não. Tem uns easter egg que a gente joga aqui no meio que você vai juntando. Mas deixa eu perguntar, qual, assim... Qual que vocês mais gostaram e que se surpreenderam, assim? Vamos lá. De surpreender... Vou passar pra você depois do Vitor. É o seguinte, me chamou... Sério, comecei, obviamente, pelo episódio 1, e episódio 1 foi Dungeons and Dragons, era o mais fácil de se adaptar, né? É o mais fácil. Porque você tem um monte de história... Concordo, mais fácil não. Cara, porque é muito mais difícil adaptar Pac-Man. Porque você tem um monte de história. Você fazer uma boa história não é fácil. Não, mas é fácil você contar uma história num universo de fantasia com um grupo de personagens. Não, só por causa disso você tem Dungeons Dragon, por mais que seja tá sendo considerado como um game, ele é um jogo de RPG. É o mais fácil. Então você tem várias histórias que foram... RPG é considerado board game. Exato. Board game, eu tô falando. E assim... Ele é considerado, assim, você tem várias histórias baseadas então assim, você tem muita coisa pra colocar. Você tem Caverna do Dragão, um desenho aí que apareceu, então, assim, que foi... O primeiro que eu vi foi o que mais me surpreendeu. Caverna do Dragão foi criado pra divulgar, pra vender Dungeons Dragons. Então, o primeiro me chamou a atenção demais, porque era uma história muito boa. Era uma história muito boa, já chegou, como diz um colega nosso de RPG, que não ouve a gente, e ele não vai ficar sabendo que já foi citado várias vezes... Chegou na história do Porradinha Boa Noite. Porradinha Boa Noite é quando tá chegando no final, você tá todo mundo morrendo de sono, 3 horas da manhã. Ah, não, aí ele fica assim, mestre, vai, o Carlos que mestra pra gente, né, que já foi entrevistado nosso aqui. Não, coloca aí um Porradinha Boa Noite, só pra rolar uma porrada e depois a gente dormir. Então, assim, já chegou na hora da porrada. E aí, foi uma história legal. Foi uma história legal. Foi legal. O anão dando porrada. Porra, a orc... Eles colocaram uns caras multiclasse ali, bem roubados. Muito roubado. Não, é tudo nível... Muito roubado. O negócio não é nem o nível, os caras são multiclasse. Tipo assim, eles são personagens que no passado não podia ser. Tipo o anão monge. Foi criado depois dessa mistura. No começo não podia ser. Só o humano que podia ser monge. Porque ficava roubado demais no começo do Dungeons Dragons. Hoje em dia continua roubado, só que eles deixaram, entendeu? Então, assim, esse me chamou muita atenção por conta da história que é boa, né? Os personagens justamente multiclasse, assim, quem nunca jogou RPG vai entender, e quem jogou vai delirar com as coisas que viu, né? Esse me chamou muita atenção. O Unreal Tournament também foi muito legal. E eu acho que o Warhammer, ou então o Mega Man, que foi legal também, que o Mega Man foi completamente diferente, assim, a lógica da ambientação. Esses, assim, me chamaram a atenção. Eu queria ver mais coisas, sabe? Vários aqui. Eu tô tentando fazer aqui um top 3. Poder ficar num top 3 para não estender demais. Para não estender demais, porque todos eles têm a sua característica e tudo. Me chamou mais atenção nessa história toda, sei lá, acho que aquele lá do cara lá no Japão, que morre e volta, aquele também foi legal as cenas de luta foram muito legais. Sei lá, eu acho que eu vou tirar o Unreal Tournament e colocar ele. Mas me chamou muita atenção que essa série ela tem muita animação em ultra realismo, né? Tem coisas que você fica na dúvida se é gente de verdade mesmo ou se é... Tá certo que foi eles, claro que usam atores para pegar a expressão facial e tudo, mas fica muito... Captura de imagem, né, de movimento. Isso. Movimento mas captura de expressão, movimento humano e tal. Isso aí, ok, você já tem muita coisa que tem. Mas, assim, a textura... Porque tem o tal do Vale da Estranheza.
Tem. Na hora em que a coisa é tão próxima da realidade, mas ela não é real, e o seu cérebro estranha porque aquele ser humano tá esquisito. Ele tem um olhar. É igual quando a gente vê essas coisas de inteligência artificial, que você olha e fala assim, mas essa pessoa tá morta, porque ninguém olha desse jeito. É o Vale da Estranheza. E lá eles conseguiram passar por isso. E tem coisa que você vê que é animação, tem coisa que tá quase humano, mas ela não cai naquele ponto da estranheza. Isso me chamou a atenção. Como um todo, na série como um todo. Tem coisa que você olha e fala assim, ok, isso aqui é típico de animação de videogame. Tranquilo, ela tá um passo antes do Vale da Estranheza. Tem coisa que passou daquilo e foi bem. E tem animação que é animação mesmo, que não é ultra realista, que ficou muito legal também. Legal. Então, isso permeia em vários episódios. Isso me chamou a atenção em várias coisas. Sem contar a coragem de fazer algumas adaptações bem fora do que você esperava de quem joga videogame, né? Alguns jogos ali eu não conhecia mesmo, eu tive que ir atrás até para ver de onde que veio isso, onde é que joga. Tem jogo que nem existe mais ali. Tem jogo que foi lançado e que já foi cancelado. Eu sei, até o Mega Man, não sei nem se tem um Mega Man. Vai sempre sair um Mega Man. Mega Man é igual Mario, né? O Concorde foi uma série que ela é um videogame que foi cancelado já. Eu fui atrás desse, que eu achei legal pra caramba e já foi cancelado. Ele foi lançado e não teve uma continuação e acabou. Foi acho que meio fracasso de venda. Eu nem sabia, ele já interessei e já não existe mais. Eu sei, Vitor. Cara, eu gostei disparado do episódio Dungeons Dragons, The Queen's Cradle. Eu achei, assim, quando eu vi, cara, eu fiquei assim, impressionado com a beleza, como é que foi bonito, bem feito. Por isso que eu fiquei tão surpreso com os caras falando assim que fez o negócio em 4 meses, sei lá. Sabe, de organizar. Ele provavelmente já tinha esse projeto, ele deve ter fechado ali naquele mês, sei lá. Mas eu achei lindo, achei as imagens. O Paulo até comentou, nossa, você viu aquela ponte que é uma espada? Nossa, tem umas coisas que chamam atenção demais, Maravilhoso aqui. sabe? O dragão de cobre lá sendo o orientador, né, o chefe do grupo, e que é uma coisa normal nas histórias, né? Os dragões metálicos eles costumam ser bons, enquanto os dragões de cores normais eles costumam ser maus no D&D. Antigamente era assim, né? E o dragão de cobre ser um dragão bom, e ele ficou muito bem representado. Ele tem uma coisa assim de dragão, ele não é um dragão chinês, mas fisicamente Ele tem um falando, mas bigode, ele tem, né? pelo menos na cara, né, os bigodes de dragão chinês e tudo. Então ficou igualzinho, e ficou muito bonito, muito bem feito, sabe? Uma coisa que eles fizeram ali que eu achei muito legal, a diversidade do grupo, entendeu? E ali não é forçado, é isso que eu não gosto, é quando a gente pega um personagem que existe, muda a etnia, muda sexo, muda um monte de coisa dele e tal, não sei o quê. É melhor você criar um do zero ou pegar um que já tem isso. E ali é um anão negro monge, entendeu? Aí você tem uma meia orc paladino. Você tem o. Não, o meio orc é o cara que é o druida, né? Ela também é meio orc, sei lá. Não, Mas assim. a druida ela é orc mesmo. É uma orca. É uma orca. Orca. Orca não. Tá falando a paladina? Não, é paladino? A paladina é meio orc, né? Meio orc, sei lá, pode ser. Eu não sei. Aí tem a gnoma lá, né? Tem a Halfling lá, né? Tem a Halfling, Não é gnoma, a Halfling. E aí o menino, você vê que o menino, ele também não é o normalmente protagonista, branco, normalzinho. Ele tem até uma cara assim, sei lá, se falar que é do Rio de Janeiro, você compra, entendeu? Ele não tem uma cara assim de... Então, assim, eu achei interessante que eles colocaram uma diversidade no grupo ali, legal, sabe? E na hora que aparece o Tiamat, cara, não aparece legal uma... demais. No final, depois que o épico. menino cria o escudo e ele vem pra cima, assim, soltando as baforadas dele, né? Cada cabeça soltando a sua baforada, ficou igualzinho a capa de uma caixa antiga de Dungeons Dragons, que eu tinha aí, deixei no Brasil quando eu vim pra cá. E esse negócio vale maior dinheiro hoje em dia aqui pra arrumar a original. Então, assim, além do saudosismo, além de ser um tema que me interessa mais, eu achei a história envolvente, a animação linda, sabe? Assim, os personagens cativantes, eu gostei demais. Eu achei o mais bacana de todos. E é curtinho. Num espaço de tempo pequeno, eles conseguiram fazer a gente se envolver com os personagens. Além desse, eu gostei muito do episódio do Warhammer também. Eu achei bem legal.
não tem nenhum assim que eu falei assim, esse aqui é ruim, tá? Mas os que eu gostei mais aí tem a ver com gosto, tem a ver com estilo, tem a ver com a ação do desenho, tudo. Do Warhammer do Warhammer não, escolher mais um, que eu fico pensando qual que eu vou É pegar. É difícil. difícil, é difícil. Tanto que, Assim, pra tanto que eu falar que é mudei. bom, sabe? Tanto que eu mudei. Eu comecei com um e mudei. Vou. Apesar. Eu acho que. Eu não vou falar do meu tio Arnold, acho que assim, não é que seja ruim, mas eu achei um dos mais fraquinhos ali, sabe? A Ele mensagem ele, tá bem clara desde o começo e tudo. ele é É um meio. É alívio muito. cômico, né, cara? Ele, vamos dizer assim, ele foca Não é no porque humor. ele é o alívio cômico, é porque é muito óbvio o que vai acontecer no final, É, entendeu? O que precisa acontecer pra ele mudar as coisas, tudo. Então, assim, é uma história mais infantil, mais bobinha, né? é. Cara, sei lá, vou ficar aí com esse do cara que ressuscita várias vezes aí também. Eu gostei e eu não sabia qual videogame que era. Aí o Samuel, meu filho, que é meu consultor para videogame, ele falou assim que ele já tinha jogado uma vez e que é daquele jeito mesmo. Ele até falou que cada vez que o cara voltava, não era só experiência, no videogame tem uns poderes diferentes e tem umas fraquezas e vantagens diferentes em cada idade e tudo, saca? Aí ele me explicou um pouquinho lá, vou ficar com esses três então. Ou você fala o Sifu, que é É, o... mas Aqui, o ó. mais legal pra mim disparado é o Dungeons Dragons. É. Aí eu vou ser bem sincero, eu não sei se é por causa da temática também, mas eu achei ele o mais bem construído. Parece que é o que mais investiram ali. Já que o do Mega Man também, ele tem um investimento bacana assim de background, storyteller, né? Sei lá. Mas eu Aqui, vou ficar com esses três. ô, Vitor, eu peguei aqui, né, procura no Google, né, os personagens lá. A Paladina Golias. Esse é um Ela é meio gigante. meio gigante. Goliath é meio gigante. Que o raça massa é a meio gigante. tradução. Feiticeira gnomo, um, um monge anão dourado. Dourado, anão dourado, então. Anão dourado. Um druida meio orc e um menino. O druida é meio orc, é. Ela é gigante, ela é da mesma raça do cara lá do Vox Machina, o gigantão lá, Sim, lembra? sim. Não vou Oi? lembrar o nome dele, não. Grog. Do Grog. Grog. Mesma raça do Grog. Exatamente. Que é a Goliath, né? Que Goliath. seriam meio gigantes também, né? É o- Uma coisa assim. Aí tem a ver com ela porque eles são, por natureza, mais violentos, né? E como paladina, ela não pode ser Não violenta. pode ser. E ficou muito bem caracterizado. Ficou. E aliás, é muito bonito também. Aquela ficou série é muito muito bem bem. feita. Né? Eu, episódio, eu, né? eu também, pra mim, ele tá no meu top 3 e é aquela série, cara, assim, sempre quando a gente vai falar de uma série antológica, ele sempre começa com uma pra dar arrebentar, impacto, né? pra arrebentar. É É sempre assim. arregaçar. É assim, o cara, eles podem colocar na ordem que eles quiserem. Mas né? a primeira é pra... Mas a primeira é que era pra poder pegar a galera, né? Então, assim, foi a melhor escolha de todos ali. Acho que é a unanimidade aqui, que é a melhor de todas. Lógico, nós temos nossa bagagem RPG, nosso mundo de fantasia, mas eu acho que ele é muito De bem trabalhado. dorama, né? Que faz a pessoa gostar das coisas, né? Crossfit. Mas Pois o Carlos, dorama. O Carlos não, o Carlos tá falando de mim. O Paulo, dorama, crossfit, né? Coque samurai, tem tudo a ver com o cara. tem. Tá Eu ótimo. respeito. Tá ficando Usar ótimo. aquelas camisetas cavadinhas assim pra fazer os crossfit. Isso aí. Mas vem cá, aí pra mim também esse é o primeiro disparado, né? E aí o segundo e o terceiro é aquele negócio, cara. Pode trocar a hora que quiser. Mas eu queria destacar aqui dois que eu gostei muito, assim, cara. Eu gostei muito do Êxodos. Que é aquela Êxodos história é qual? que a filha dele vai viajar. É legal mesmo. Cara, e tem muito a ver aqui com aquela... A gente falando sobre cinematografia, né? Falando sobre Interestelar, né? Aquele negócio das viagens que pra um cara é um ano, pra outro é 40 anos, cara. É legal assim, demais aquela. É legal mesmo. o cara, a vida dele toda, procurando a filha, né? Vai E encontrar fazendo com as ela viagens, 70 anos encontrando, depois. fazendo aquela investigação e vai passar muito mais tempo pra filha, e acaba que a filha dele morre e ele continua vivo. Cara, é muito bom, cara. Não só a qualidade de animação, tem aquele negócio que você falou também, o Lugar da Estranheza, né? O Vale da Estranheza. Vale da Estranheza, né? Que tem hora que você fala, cara, nossa, tá muito perfeito. Aí você fala, não, peraí.
da game. Não, peraí. Peraí. Tá. Nossa, sabe? Muito... E foi bom. Eu achei que essa é uma série que mostra... Tem isso mesmo. Tem momentos em que ela cai no Vale da Estranheza, tem momentos que ela passa bem, tem momentos que ela tá antes. Então ela fica nesse... Nem lá, nem cá. E vai bem. Porque quando cai tudo no Vale da Estranheza, fica tudo muito esquisito. Foi bem. E assim, eu ia falar do Warhammer, mas vocês já falaram, então deixa eu falar de uma outra. Pode falar, é o que você gostou. Porque o Warhammer, assim, eu gostei muito daquele estilo de que eles vêm pra frente arrebentando tudo, né? Uhum. Aquela ação. E nós estamos falando assim, o Warhammer, porque pra quem não sabe, hoje o Henry Cavill ele pegou os direitos e tá iniciando a produção de um live action. De Warhammer? De Warhammer, né? Então ele vai ser... Não sabia, não? E ele é gamer também. Sim, ele é gamer. E ele vai cabeçando esse projeto. Então, assim, provavelmente ele vai ser... Cara, e o Warhammer... Como é que chama o principal? Titus, né? Titus. Titus. O legal ali é que eu vou falar o que eu gostei no Warhammer. Esse negócio dos caras andando assim, né? A invencibilidade dos caras é tanto que eles nem conversam entre si, né? Pode vir que vocês vão morrer tudo do jeito que vocês vierem. Assim, é muito ultra violento, né? E assim, os caras muito fortes, pegam os caras, explodem, o cara corta outro, não sei o que e tal. Mas na hora que ele chega lá e vai encarar aquela demônio, sei lá que troço que é aquilo, cara, aquele negócio é muito bem feito. Como é que os caras ali, eles são... E a briga com o demônio não é tanto física, não, né, não é. cara? É o lado humano dele contra um demônio. E um demônio, né? Que aquilo ali ficou um negócio meio feio mesmo, assim, pra assustar. Eu achei que aquela ficou muito bacana. Aquela cena deles, depois que voou e recolhendo as asas. Cara, aquilo lá ficou muito bom, muito bom. Né? Dá medo das pessoas que imaginam isso, mas tudo... Quando você vê, você tá tranquilo. Não pode imaginar. Mas aí o que eu queria destacar, um que eu gostei muito, que é o Unreal Tournament. Que é aquele dos robôs do robô. Que tiveram a rebelião, mas eles colocaram ele tipo num game ao estilo... Como é que chama aquele filme que o Arnold fez, Vitor? Maze Runner. Não, não é Maze Runner, não. É Runaway. Fez sim. Acho que é Runaway. Qual? Não, o Maze Runner é aquele que ele fica a televisão filmando os caras. Paulo, é porque em português eles colocaram, acho que o Fugitivo, não tem assim. Porque o nome assim, mas é Maze Runner mesmo. É porque Maze Runner é uma série de livro que virou também filme, que é aquele do Labirinto. Mas o do Arnold. Eu acho que é Maze Runner. Mas eu acho que é. Eu acho que é. Mas é isso mesmo, assim, mas inclusive é um que vai ter também, já estão. Tem mais de um filme com essa temática, de você pegar os caras. Tem um que os caras pegam os carros, e aí eles vão... o cara assim. Esse cara quer fazer um show com presidiário, não sei o quê. E tal, e tem os matadores. Então, assim, eu gostei muito da ação, me lembrou muito aqueles filmes de... em inglês é The Running Man mesmo. Running Man, isso aí. Tá certo. Qual que é o Maze Runner, então? Maze Runner é esse que eu tô te falando, aí dos labirintos. É do labirinto. Que é uma série de livros, acho que teve 3 filmes. Tem um menino lá que não envelhece, tem 40 e tantos anos, fazendo papel 16 até hoje. O que fez Teen Wolf, né, que é o principal, cara. Acho que sei lá. Então, assim, mas tem um não filme é o principal, também. não, é um outro lá. Tem um outro lá, bicho, que tem o principal... acho que 36 anos, fazendo papel 16 até hoje. Eu que sei é o qual tipo que é. inteligente do grupo, acho que é o nome dele. Sei qual que é. Mas esses assim, Running Man, é isso mesmo. Esses foram os que eu mais gostei, assim, cara, assim, que me deu, fala, pô, que legal. Os outros são muito bons, assim, apesar que aí eu vou trazer uma pergunta. Teve algum que decepcionou? Eu vou em algum sentido, decepcionar? Sentido. Não. Em algum sentido. Eu acho assim, eu posso falar assim, então que você não gostou é diferente, porque eu não tava esperando alguma coisa pra ser decepcionado. Não decepcionar, alguma coisa gostar, assim, não gostei. Cara, eu não sei, o do Schwarzenegger lá, eu achei ele, sabe? Não precisava. Eu não gostei daquele. Bom, aquele eu não gostei, achei a história boba. Boba. É a mesma opinião que eu tenho. Eu acho que ele é o mais fraquinho. Ele é o mais fraquinho. Porque é muito óbvio, sabe? Assim, que ele. Ali ele tem que descobrir que ele tem que ser humilde, entendeu? É o tempo inteiro isso. E não sai daquilo, né? Chega a ser bobo, tem hora. Mas não que seja ruim. A animação não é ruim, é divertidinho e tal, mas. Sabe o que me lembrou? Aqueles memes que o pessoal faz com inteligência artificial com a voz do Arnold.
Que ele fala Aqueles pra memes caramba. dele cantando alguma coisa. A gente manda Cara, tudo foi pro Vitor. Foi na hora que eu percebi que ele ficou igualzinho, cara. Eu falei, não, peraí, deixa eu ver quem que tava fazendo. Aí eu vi, é ele. É esse- Ele fez seu Ele próprio fazendo meme dele mesmo. Exatamente. Aquele eu não gostei. Agora vamos falar assim. Pac-Man. Eu consigo entender que assim, é muito difícil adaptar Pac-Man, que o Pac-Man não tem uma história, não tem um personagem antropomórfico, ele não tem um enredo. É um bichinho que come bolachinha e tem uns fantasmas que ele não comeu nenhum. Né? Eu falei, ele vai comer uma pílula mágica, vai comer um fantasma ele é agora. um que eu realmente não gostei muito por causa do... Ele fala algumas coisas que não acontecem, por exemplo. Labirinto. Que labirinto? Ele tá caminhando no mundo. No mundo, ali não tem um labirinto. Não tem um labirinto. Então, assim, eu acho que assim, era aquele, ao contrário do Dungeons and Dragons, que você consegue adaptar várias coisas, porque muitas coisas foram adaptadas, e ela foi feita para ser adaptada, porque ela foi feita para RPG, então fica muito mais fácil, você tem muito mais material que você consegue adaptar. Pac-Man não tem. Então, assim, eu achei que foi corajoso eles terem colocado Pac-Man. Tem um desenho do Pac-Man. Ah, tem filme, né? Tem desenho, tem filme. Não, mas não dá, não. Então, assim, aquele assim, eu acho que foi o que eles... Pac-Man mais legal é o do Guardiões da Galáxia. Quando o Quill ganha o poder lá de Celestial e vai brigar com o pai dele vira um gigante de pedra, ele vira um Pac-Man gigante. Então, assim, é corajoso? É corajoso. Foi uma boa adaptação? Assim, eu acho que foi a mais... Fora do contexto, mais fora né? de Viajada. tudo. Viajou pra caramba. Mas, assim, ok, eu vou falar que eu não gostei. Tá mais próximo da adaptação lá do Gore. Tá mais... assim, ela tá mais dentro de uma outra coisa qualquer, mas tudo bem, é difícil, realmente era difícil adaptar. Então, eu não sei se eu... considerando a dificuldade, o que apresentaram, eu deixaria passar de ano, sabe? Mas falar que eu não gostei. Agora, teve uma que me incomodou, aquela Outer Worlds. Essa cara, também, aquilo foi me incomodando, aquele menino, cara. Nossa, aquilo foi me dando agonia. Coisa ruim, eu vontade, queria que aquela mulher morresse, desgracenta do caralho. Felicity, nossa, eu queria que aquela mulher morresse. Aquilo foi me dando um. Falei assim, cara, não, trem errado, cara, não. Sabe? Mas sei lá. Aí é o enredo. Foi bem feito? Foi. Tinha lógica dentro da história? Tinha. Mas que história doentia. Sabe o que me incomodou nesse aí? Porque todos os outros eu conseguia ver uma jogabilidade. O jogo, né? Aqui, que jogo? Como que você faz um jogo? Sim, a gente não conhece o game, ok, né? Talvez quem conhece, mas eu não consegui identificar, eu que não sou gamer, né? Não conheço esses jogos, tirando Pac-Man que eu conheço. E Mega Man, né? Mas eu não consegui ver uma jogabilidade nessa história, né? Tá muito mais próximo de um Love, Death and Robots. Né? Do que... Mas aí, Paula, eu não acho que... Assim, eu respeito o que você tá falando, mas eu não acho que é um defeito, não. Porque eles estão contando histórias baseadas naquele mundo. Eu não falei defeito, falei uma coisa que me incomodou. Mas você falou que te incomodou porque você não viu a jogabilidade. Mas não vi, mas não é defeito. Não é defeito. O objetivo não é ver jogabilidade, é apresentar aquele mundo. Não, mas a ideia é baseada em game. Ele adaptou. Nível secreto. Então você tem essa questão. O que me incomodou parte minha. Eu quero visualizar esse jogo, né? Essa jogabilidade nisso aí. Era uma visão que eu tava tendo na hora de assistir. Foi uma decepção, né? Que você teve. Foi assim, uma coisa que me incomodou porque eu não consegui identificar. Todos os outros mas eu identifiquei. O Walter Woods, ele apresenta mundos mesmo. O objetivo dele é apresentar mundo. Eu só não gostei do... Cara, que doentia, que é troço. Aquela relação ruim, credo. Lógico, tem uma crítica muito legal, as indústrias farmacêuticas. Mas é muito ruim, cara. É muito agoniante aquilo. E você pensar, qual que é a grande crítica ali, né? Indústrias farmacêuticas que fazem teste com animais. Com animais, né? Mas é ruim. Eu achei ruim. É isso, sabe? Sim, aí eu não vou falar que... Ele te incomoda, né? O tema foi ruim, sabe? Sim, não é porque... Pra mim, é pessoal. Não tô falando que eles escolheram mal um tema. É um tema que me dá uma agonia. Foi me dando desespero ver o cara sendo mutilado, porque ele queria ficar... Não existe relação mais tóxica do que isso, não. E é ele que projeta, né? Aí a mulher, depois, quando encontra, ela vai salvar ele. Não, a mulher é escrota, não faz nada. Ela continua deixando ele ser cobaia e só pensando nela. Coisa ruim, credo. É isso, é só porque mexeu com uma agonia minha. É isso. E você, Vitor?
que eu não gostei? Eu acho que a única coisa que eu não gostei é a história lá do Schwarzenegger, que ela é mais bobinha. Ela é bobinha mesmo. O roteiro é o roteiro mais simples, entendeu? Mais simplório. Pode falar assim que, sei lá, uma história para criança, entendeu? A moral simplista e tudo. Mas a animação é bem bacana. É bacana no aspecto de divertir, eu acho que ele até atende. Eu até ri algumas vezes, mas a piada fica muito repetitiva. Cansa, Aquele entendeu? a Crossfire, aquele que tem de uma equipe de mercenário para levar um cara com uma maleta e é uma equipe tentando deter aquilo. Aquela história é boa, cara. É boa. Não, e um filme de ação, total. É total Samuel dois joga grupos, esse né? jogo aí E total direto. videogame, né? Total. Aquela lá de primeira Esqueci pessoa. como é que chama agora aqui. Você faz as Samuel equipes. joga isso aí direto. Tem vários jogos com essa temática. Assim. Você tem a classe, quando começou a febre das Lan House, você tinha esse jogo que você formava as equipes e uma contra a outra. Eu não vou falar o nome, porque eu sei que você está tentando Nesse lembrar. que o Samuel, Não tá lembrando. Samuel, Gostei. Os dois estão tentando lembrar o meu nome. tentando Não vou lembrar. falar. Pitfall. Isso aí. Riverhead. Total. o que o Samuel joga aqui ele é legal. E Counter-Strike, ele tem pronto. skins, né? Counter-Strike. Counter-Strike, falei. Isso aí. Vamos lá. Legal. Também não é Counter-Strike, não. O Counter-Strike é desse jeito, mas não. tem um outro que é muito mais específico. Só fala temática, assim, né? E é muito legal a frase, né? Era o que ele tava tentando lembrar. Nós somos os mocinhos, né? Nós não somos os vilões. Não, mas muito esse legal. jogo que o Samuel joga é o seguinte: você joga contra outro time. Seja o seu time que você formou online, seus amigos, ou aleatório, forma aleatório. Aí, uma equipe tem que proteger as bombas. E a outra tem que desarmar as bombas. Só que depois troca. Entendeu? A que tá te protegendo tem que desarmar, a que tá desarmando tem que proteger. Aí tem melhor de 5, né? Quem ganhou 3 rodadas ganha. Legal. Então é Liga pro interessante. E Samuel o aí, legal pergunta. hoje em dia quer dizer, não é só isso, né? Mas são as skins que você tem no jogo. E tem vários brasileiros nesse. Né, Não é o Free Fire, não? Não. Você não vai saber, não. Você é velho, Humberto. Eu sou velho mesmo. Mas eventualmente eu já ouvi alguém falando alguma coisa. Eu não tô conseguindo lembrar o nome, porque eu não jogo, né? Eu só vejo, só assisto esse jogo aí. Cara, é um tipo de jogo que eu acho legal, mas eu sempre fui tão ruim nesses troços, cara. Sempre fui tão Eu sou ruim de jogo de tiro também. Sou péssimo. E tem uns meninos que são bons pra caramba, então você vai perder. É igual jogar FIFA. Tem uns caras que são melhor do que todo mundo junto. O cara humilha, ganha e destrói todo mundo. Você não consegue nem dar o passo pro lado. Eu acho que é um tipo de coordenação que você não pegou quando você é novo, mais velho, você pode até aprender, mas você nunca vai ter o mesmo nível do cara que é mais novo. Pode ser. Coordenação fina ali, que é treinável, né? Mas depois de certa idade, a capacidade de treinabilidade, a treinabilidade ali não é a mesma coisa. O corpo não acompanha, né? Não tem jeito. Agora, eu vou fazer uma pergunta pra vocês que não é a pergunta do Paulo. Pegando o gancho nisso aí que você falou. Tirando Dungeons and Dragons, qual jogo desses vocês ficaram com vontade? Vocês teriam vontade de jogar depois que vocês viram a série? Warhammer, eu já joguei tanto o jogo, né, com as miniaturas e tudo, eu jogava aí no Brasil, cheguei a jogar aqui também, mas aqui eu não tô colecionando, não tô comprando nada. Eu já joguei o jogo dele pro telefone, que é bem fraquinho, né, né? E eu dá vontade de voltar a jogar tanto o jogo de estratégia, né, com pessoas e tal ali, quanto o videogame. Eu acho que o Warhammer tem uma lore muito interessante, né? Tem as facções, tem toda a história da guerra, não tem ninguém bonzinho. Quer dizer, você tem ameaças muito fortes à humanidade. Mas aí, ninguém é bonzinho. Mas aí você já conhece o jogo, né? Você já sabe esse background. Tem algum aí. que você já não conhece. Sabe, esse background aí não foi entregue pra gente aqui, né? No game. Na série. Bom, tirando o Warhammer que você já conhece, que você já jogou, que você teve vontade, ter um segundo colocado? Bicho, meu negócio é época medieval, sabe? Jogo de... O que todo mundo queria estar no Dungeons Dragons, ponto. Ponto. Mas tirando isso, eu, por exemplo, eu queria estar e eu queria ser poderoso, né? Porque você tá ali, você tem que estar fazendeiro. Você tem que estar no mesmo nível que todo mundo ali, do grupo ali. Que é ser medieval, você é o quê? Fazendeiro. O que Agora, você faz? Capina. Eu gostaria muito de estar ali no... Cara, o que eu gosto, assim, das lutas de mecha, né, cara? Então tem aquela que tem
o Keanu Reeves lá, que é o Armored Cross. Eu acho que é esse. Eu não guardei nome nenhum, tem que olhar Armored aqui. Cross. Que é aquele que ele tá dentro do mecha e controla o Armored mecha, Core. Então, assim, cara, é muito bom, cara. Quando você pilotar um mechazão, cara, é muito legal as lutas de mecha, assim. Eu gostei daquele Concorde, que é um jogo que não tem. Porque eu fui olhar. Eu falei, que jogo que é esse, cara? Nunca nem ouvi falar. E foi lançado e já foi descontinuado. Mas porque ali misturou jogo de tiro com jogo de nave. O Concorde, sabe o que ele me lembra de anime? Não. Cowboy Bebop. Ok, não vou ver. Já não quero mais. Vamos trocar, porque já lembrou um trem que eu não quero, então qualquer outro Você jogo. conhece, né, Cowboy Bebop, né, o Vitor? Conheço. Né? Não vi Que tudo, tem, mas que conheço. tinha uma tripulação, eles vão fazer vão atrás de uma missão, de uma aventura, de alguma recompensa. Cara, é muito legal. É aquele estilo, e a tripulação é bem variada. Mas tem batata, viu, Humberto? Eu já vi, tem batata. Até com certeza. Tudo tem batata. Tem aqueles momentos, assim, repetindo a mesma coisa 5 vezes, 5 todo mundo minutos. repetindo. Que Entendeu? agonia. Que desespero. Eu trouxe o Paulo nem sabe. Eu trouxe uma revistinha aqui pra ele, que eu comprei numa das de Comic Cons aí que eu fui, no Samurai Beetle. Aí eu li ele ontem. Entendi porque que você comprou. Aí, Entendi porque que foi pro Paulo também. Aí eu falei assim, cara, não gostei. Eu vou levar pro Paulo. Porra, que nível de... Tudo bem, vou gostar. Pior que eu vou gostar. Antes de passar pra Não é que eu não frente aí, gostei, não é que eu não gostei. Assim, eu comprei, eu gostei da arte do cara, eu gostei do enredo que ele colocou lá, o cara vendeu bem a série. Aí quando eu li, eu falei assim, quem vai gostar disso de verdade é o Paulo. Aí eu tá até dedicado pra mim, tem desenho e tudo. Tem um adesivo de um dos personagens lá. Aí eu falei assim, cara, o Paulo vai gostar muito mais do que eu, cara. Aí eu trouxe, tá aqui. Ele ainda não ganhou, não. Tá aqui na mesa aqui do lado. Olha aí. Que eu cheguei, ele já chegou preparando pra gravar. É o que a gente traz depois do nosso podcast de dicas. Isso. Bem, mas aqui, pra gente poder ir encerrando assim. Não, não tem ponto de Não? encerrar, não. Tô falando que eu tô querendo falar um negócio. Ô, Fala, Vitor, desculpa. Fala aí. Tá difícil, né, velho? Tá difícil. Vou ter que conversar com o meu agente. Seu empresário vai ser Fala com empresário. Não, eu queria comentar o seguinte. Fala com o RH. Que RH? Você acha que eu me rebaixo conversar com o RH? Tá doido? Meu agente conversa pra mim. Vai lá. Eu queria comentar o seguinte. Cada episódio foi feito, a gente tava falando negócio de estúdio, foi feito por estúdios diferentes mesmo. E países diferentes. Então, apesar de ser uma animação considerada, né, americana, Uhum. o roteiro veio de lá e tudo, mas, por exemplo, o Dungeons Dragons foi feito por um estúdio da França. O Sifu foi um estúdio da Hungria. Ó, legal. Ó, que coisa. Tá? O New World também foi da França. O Unreal Tournament foi nos Estados Unidos. O Warhammer também foi nos Estados Unidos. Pac-Man foi um estúdio da Espanha. O Crossfire foi um estúdio da Holanda. O Armored Core, que você gostou, Paulo, foi também da Hungria. The Legal. Other Worlds foi da Suécia. Mega Man foi da Espanha. Olha só, cara. Eu achei que tinha sido uma coisa do Japão. Foi da Espanha. Eu achei que não era. Eu achei que não era. Exodus foi dos Estados Unidos também. O Spelunky foi da Espanha também. Concorde foi da Escócia. Honor of the Kings foi da Hungria. E o Playtime também Hungria. Então, assim, cara, apesar de ser uma coisa que começou a ser feita nos Estados Unidos, teve, sei lá, três episódios, 3 animações que foram de estúdios americanos. As outras 12 foi espalhada pela Europa. Então, Tá aí mais um motivo pra você coordenar essa mais produção toda, deve ter levado tempo.
Dinheiro. É, Dinheiro também. compra tudo. Inclusive, Assim, Mas o negociação interessante é do o dinheiro seguinte, levou cara, porque tempo. isso dá pontos de vista diferentes das É, coisas, muito né, legal. cara? Assim, Não, e ah, mostra também que o game, os jogos, né? Eles são uma coisa universal, né, cara? Foi que é americano, mas o mundo inteiro joga, cara, né? Dungeon Dragon, o mundo inteiro joga. e se existem estúdios espalhados pelo mundo, é porque esses caras fazem serviço para o mundo afora também, Lá né? fora, Então, assim, faz Aham. sentido. essas coisas. Agora, o engraçado que você falou aí, esse aí foi um estúdio não sei aonde, sei o quê. Eu lembrei que quando o Paulo sugeriu, eu que demorei a ver, gente. A culpa foi minha de ter demorado para gravar. eu vi logo que saiu, cara, eu fiquei impressionado. Aí eles falaram assim, não, usam vários videogames e tal, que eu fui ler o que era. Porque eu falei, o Paulo tá me indicando um trem aí de japonês com batata, que vai demorar 2 anos pra eu assistir. Aí É quando- impressionante tudo que eu mando pra ele. Ele fica pensando 3 vezes antes um monte de ver. que é batata. Aí quando cheguei lá, aí falou assim, não, videogames como God of War. Aí o primeiro que falou foi God of War. Aí falou outros e tal, beleza. Aí quando eu fui assistir, tava chegando no último episódio, faltava o último episódio. Falei, cara, Cadê o God of War? Cadê o God of War? O último episódio deve ser sobre o God of War. Aí começou, não tinha God of War. Falei, cara, o cara Não, deu um tem- spoiler do cara. Aí aparece Esse é o o God. Kratos. Aparece uma cena. 10 segundos no Uma, máximo. nem isso. Aí foi, cara, o sujeito que viu isso é o estagiário que não viu o troço, viu. né, cara? Porque ele pegou. É. Ele pegou assim, ele pegou a lista de todos os videogames que foram citados e falou Tem. assim: God of War eu conheço. Isso aí. Foi pra Sabe cima. sabe o que deve ter sido? É igual o cara que monta. A empresa que monta trailer. A empresa de montar trailer, normalmente, ela não viu o filme. Uhum. Né, ela Não, mas recebe. aí é osso, né? É, Paulo? não, normalmente, isso é normalmente. A empresa que monta o trailer dos filmes, normalmente ela recebe alguns pedaços que são liberados assim. E elas tentam montar ele. Então, assim, elas não sabem o enredo direito. E muitas vezes, igual a gente já pegou até, por exemplo, empresas que montaram trailer da Marvel receberam uma cena que ela não existe. Não existe. Na edição final ou foi modificada na edição final. Então, assim, é isso que acontece. Né? O cara, por exemplo, pode ter visto só esse pedaço. Só né? esse pedaço. Não, cara, mas foi engraçado, porque não é que eu falar, o último vai ser sobre God of War. Falei, legal, porque God of War foi um jogo que eu joguei. Esse eu conheço bem e tal. Aí chegou lá, não tem God of War. Não Você tem. conhece bem, você jogou qual, Bia? Fala a verdade. Cara, eu joguei uns 3. Eu não joguei Tá sério? Então você jogou até bem. o último eu não joguei. Mas o. Aliás, porque eu fui esperando God of War e não tinha God of War. Aí eu falei, que saco, que pena. Mas é um episódio legal. Eu tive essa mesma coisa com você, mas com Pac-Man, cara, que é um episódio legal. Eu achei ele muito curto. Mega Man. Do Mega Man. Ah, Eu achei porque ele, o Pac-Man não. Pac-Man é outra. Mega Man. Mega Man é Eu curto. achei ele muito curto e assim, cara. Sabe quando você vê assim, cara? Dava um filme, parecia uma partezinha do filme, Aham. cara, assim. Tipo assim, porque assim, ele tem um início, tem um final, mas assim, é meio solto ainda. Você pensa assim, pô, tem um background ali que você tem que deduzir. E depois, quando ele vai pras batalhas, você não vê as batalhas. Mas eu Sabe, achei que ia ter alguma... Ele é bom. Mas aquela sentimento, pô, queria ver mais. Eu quero ver um longa disso, cara. Cara, Mega Man eu joguei alguns jogos Mega Man. Mega Eu joguei Man até eu no joguei pra caramba. no Master System. Mas, né, joguei no Nintendo. Não, Eu vários. joguei em celular, joguei É. uma coisa, Mega Man. E engraçado que não tinha muito... Ele tem história, já teve filme, né? Tem animação. Tem uma animação. Se eu não me engano, acho que teve uma animação. Não lembro agora. Mega Man? É. Tem Mega mais de Man- uma animação. É. Eu sei que teve desenhos, né? Séries. Tem desenhos, então séries assim, tinha animadas. tinha onde buscar material. E eles fizeram um negócio... Eu achei que foi um recorte, foi mais curtinho, mas achei que foi o suficiente. Uhum. Porque senão ele acaba caindo nas histórias que já existem, né? Agora, assim, além da série ser bem competente, né? Ter os enredos bons, animação boa, tem muito do gosto individual, qual que você vai achar melhor, apesar que aqui foi unanimidade Dungeons and Dragons, e eu acho que o Warhammer também, mas essa é uma série que é o exemplo de como a pessoa faz as coisas certas, né, cara? Tipo assim, colocar o desenho mais impactante primeiro, anunciar bem, fazer ali. E nos materiais promocionais tinham fotos do Keanu Reeves, não do Keanu Reeves, né? Do personagem ali que é a cara do Keanu Reeves que ele dubla. Então, ou seja, já meteram o cara que é super famoso, que tá em alta, né? Hoje em dia ele tá em alta por causa de John Wick, né?
mas teve em alta por causa de outras coisas no passado. E aí, desde outubro, começou a fazer é, propaganda, né, com cenas desse personagem. E aí trouxe muita atenção, entendeu? Em eventos de videogame, eventos de RPG e tal, aí põe na internet. Aí você põe o Keanu Reeves no projeto, tem uma chance grande também de atrair público, né? Então os caras souberam fazer desde a parte de promoção até a parte, né? Realmente que é importante, que é do filme ali, das animações, fazer bem. Legal. Bem, e aí pra encerrar, o Humberto fez a pergunta qual desses mundos você queria estar? Agora a pergunta qual joguinho você queria jogar? Qual joguinho você queria jogar? Agora a pergunta vai ser um pouquinho diferente. Qual desses mundos você não queria estar? Cara, credo. Qual tipo assim, eleja o pior mundo, não que seja a pior animação, tá? O pior mundo ali para se viver. Nossa. Eu posso começar com o meu? Pode. Cara, o Crossfire, que é o dos mercenários, é tão vida real, cara. É tão vida real. Sabe que sim, querendo ou não, ali tem o pessoal é mercenário contra mercenário, cara. Então ali já é muito próximo de uma realidade ali. Sem ficção, o Walter Woods, cara. Fugir. Os caras têm que pagar pra trabalhar. Nossa, aquele ali é terrível. A que... vida não vale nada, você não é um vale lixo. Nada. Você come lixo, Deus me livre. Aquilo é ruim demais. E não, dá não. Vida não. Mas você pode ser do outro lado, né? Não, Deus me livre. Ficar torturando os outros. Não vá não, que é ruim demais, tá doido. Tudo ali é ruim. Mas você não sabe todos os mundos ali, né? Ok, mas eu imagino que dentro do que eu vi ali não vai ser muito diferente. Querendo ou não, você tem uma cultura, inversão de valores ali, né? Nossa, tu credo. É verdade. O outro eu não gosto porque é muito real. Muito real, Muito real, sabe? Você tá saindo daqui pra aqui mesmo. Sair daqui pra aqui mesmo, né? Você não tem nenhuma chance de ver um trem diferente, alguma coisa assim. E você, Vitor? Bicho, eu acho que apesar desses problemas que você tá falando aí, eu acho que é o New World lá, o do The Once and Future King, lá do Schwarzenegger. Porque ali é o pós-vida, entendeu? E você não pode morrer. Você vai reviver, vai fazer tudo e tal. Então meio que perde a graça, assim, da conquista, o propósito, né, de viver. Você lutar, né? E tal. Sei lá. Eu acho que é o mais... Não tô falando que ele é o pior. Né? De certa maneira, ele é até o melhor pra viver. Porque você não pode morrer, você tem tudo ali e tal. Mas é o mais sem graça, eu vou falar a verdade, assim. Mas a imortalidade pode ser uma maldição. Né? Conversa de boi dormir. Né? É igual o Paulo. Daqui a pouco o Paulo fala assim: dinheiro não traz felicidade. Ele não pode. Quero sofrer. Ele manda trazer. Ele manda trazer pra você. Ele traz. Ele faz delivery pra você de felicidade. Bem, gente, é isso. A gente falou sobre a série antológica de Nível Secreto. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aí se você estiver no YouTube, vá lá no YouTube, faz os comentários do que você achou dessa série, o que você achou desse episódio. E até a próxima. Até a próxima, pessoal. Que a força esteja com vocês. Boa, galera. Um abraço. Até mais.